Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo nosso programa Champanhe com Rubem. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, clique no sininho. Hoje nós estamos dentro do nosso quadro Entrevistas, que você sabe que nosso programa tem 8 quadros e hoje nós estamos no quadro de entrevistas. E nosso entrevistado de hoje é nosso querido amigo e fiquei feliz de saber, irmão em Cristo, sempre, Nicolas Ferreira. Tudo bem, Nicolas? Boa noite. Tudo bem, Rubem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário você está vendo, feliz em estar aqui. Bom, então é uma entrevista porque o Nicolas está aí militando, trabalhando, trazendo o tripé, né? Deus, pátria e família. Importante para todos nós. E, bom, a idade sua? Poxa, acho que é a pergunta mais feita, né? Qual é a minha idade? 24 anos. Cara de 12, eu sei, mas 24 anos. 24 anos, é por isso, porque realmente já vi comentários que as pessoas assistem você. Gente, a idade desse menino, quantos anos? Sim. E eu fui descobrir, tá? Na última live. Uhum. Beleza. Bom, você nasceu em Belo Horizonte. Em BH. No bairro que você falou? Sim, na Cabana. Ok. E você formou em Direito na PUC? Sim, formei em Direito na PUC já tem 2 anos, então foi em 2018, em Direito ali na Pontifícia Universidade Católica, ali no Coração Eucarístico. Tá, agora o que te levou a fazer Direito, Nicolas, a princípio? Rubem, eu sempre quis fazer Direito por entender, por querer entender. Eu vejo que tinha muitos direitos, muitos deveres, em que as pessoas não compreendiam, faziam, pagavam impostos e cumpriam as coisas sem realmente entender o porquê. E queria mesmo ser um canal de levar um aprendizado para as pessoas nesse sentido. Então eu sempre fiz direito com a intenção mesmo de compreender um estudo que muita gente deixa de lado, daí que faz total diferença na vida, né, do cidadão brasileiro. Meus amigos todos que fizeram e são advogados hoje, eles sabem que eu chamo alunos de direito, os semideuses do Olimpo. Porque por começar a entender da lei, das leis, eles querem mudar, porque sabem isso que você falou. O direito que o cidadão tem quando toma conhecimento. Exato. Bom, e agora também importante para a gente saber o que te motivou a entrar para a política. Defender os seus ideais e tal. Sim, eu acho que quando você está indignado ali, nasce um chamado. Então eu acho que dentro da escola mesmo, eu sempre fui confrontado pelas minhas ideias, confrontado por ser cristão, né, por defender a Cristo. Deus existe ou não existe? E isso já no ensino médio, no ensino fundamental, e nisso começou vários questionamentos, né, de, poxa, Deus existe, Deus não existe. E aí eu comecei a estudar bastante a respeito disso. Conheci um cara que chama William Lane Craig, um cara sensacional, eu recomendo aí para quem está assistindo. Um também que chama Alvin Plantinga, sensacional, ele defende muito a apologética, né, apologética cristã, defesa da fé. E nisso eu comecei a conhecer também outros autores, né, que já defendiam uma parte, digamos assim, uma visão política de mundo, né, então do conservadorismo. Então eu comecei a me indignar porque eu vi que na sala de aula só tinha uma voz, liderando, não tinha o contraditório. E aí o contraditório era sempre eu, e eu ficava, poxa, eu preciso defender a verdade, né. Calvino, ele diz que quando, né, um cão ele vê o seu dono sendo atacado, ele late. Eu seria um covarde, né, de ver a verdade sendo atacada e ficar em silêncio. Então acho que foi isso que me motivou, ver a verdade sendo atacada e eu me colocar ali à disposição para defendê-la. Bom, eu acho legal, gente, que o Nicolas sempre recomenda um livro. Às vezes eu vejo os stories dele no Instagram, capas de livros, ele incentivando nas lives. E, Nicolas, eu te digo o seguinte, no meu tempo de jovem, da idade de vocês, de 19 a 27 anos, vamos assim dizer, tínhamos poucos escritores cristãos que eram divulgados, que o estilo era outro, né? A igreja tinha outro comportamento há 30, 40 anos atrás. Então nós conhecíamos mais, era Billy Graham, Moody, né? Sim. E Moody, como era um destaque. Então eu acho legal essa parte que você faz, mais na área intelectual. Dos livros, isso. Bom, você também defende o tripé, que é Deus, família e pátria. Fala para nós um pouco o porquê que você defende esse tripé, um pouquinho de cada. Eu defendo porque
tem uma frase que é o seguinte, diz que a América Latina é um tripé, Deus, Pátria e Família. Se você tira um desses três, ela desaba por de dentro. E quem falou isso foi Stalin, ou seja, né, um cara aí que perseguiu cristãos, que, né, matou aí várias pessoas na Revolução, em toda a Revolução Russa, ali na União Soviética. Então, quando o inimigo, né, ele diz que isso é a nossa fraqueza, a gente precisa fortalecer isso. Né, e são instituições que o próprio Cristo fez. Então, a família é uma instituição que Deus fez. Né, o próprio Deus, né, aquilo que nos criou. Então, por isso que eu obviamente, se Ele me deu a vida, eu devo a vida para Ele. E a pátria, né, onde nós nascemos, né, onde nós estabelecemos, né, onde nós vamos morar com a nossa família. Então, eu defendo esses três, porque eu sei que realmente é um tripé. Se você tira qualquer um deles, desaba por completo a nossa vida em geral como sociedade. Não existe uma sociedade no mundo que não sustenta uma família. É o melhor modelo do mundo, o homem e a mulher e a sua prole. Né? E Deus, né? Deus é o nosso norte para valores morais e a nossa pátria é a nossa casa. Né? Sim. Mesmo que seja passageira, né? Que o nosso lar é eterno, isso. Mas é uma que a gente tem que, né, cuidar. Nós somos peregrinos aqui, né? Ok. Bom, e eu vejo também você indo para Brasília, volta e tal. Essas idas, vocês programam com muita antecipação e lá vocês encontram, parece, pessoas do país todo, é claro? Sim, inclusive há 9 horas atrás nós estávamos em Brasília, teve uma manifestação lá, né, pelo pró-governo, né, pela defesa dos valores e tudo. E acaba que vai pessoas do Brasil inteiro. Então lá você encontra em São Paulo, Tocantins, Piauí, Rio de Janeiro. Isso acontece com uma frequência. Inclusive, eu acho que mês passado ou retrasado estava com uma frequência muito maior. Se eu não me engano, foram 7 manifestações diretas. Então domingo, igual tem almoço em família domingo, tinha manifestação lá em Brasília. Então a gente sempre vai, às vezes é planejado, às vezes não. Eu confesso que é muito mais não planejado do que planejado. Porque acaba que surge algo e aí precisa defender, precisa ir lá. Mas sempre quando a gente vai lá, a gente encontra assim, várias pessoas. Eu encontrei lá com a Damares, por exemplo. Encontrei lá com a Michelle também, Bolsonaro. São pessoas assim, né, que estão fazendo um trabalho incrível. Inclusive também defendendo muito, né, o cristianismo. Mas é assim, geralmente não é muito planejado não, confesso. Mas quando é planejado também é bom. Também. Na guerra, isso. Bom, nós vimos uma foto do nosso querido Bolsonaro sentado no sofá, assistindo a live, que era sua. Sim. Era foto original. Não, aquilo dali, olha o que aconteceu. Aquilo dali foi um amigo meu que me mandou. E aí, porque a live daquela feminista, né, aquela menina feminista, sim, ela coitada, ela entrou na live sem saber onde é que tava caindo e acabou passando muita vergonha. E aí meu amigo mandou, falou, vamos zoar. Então eu falei, não, vamos brincar. E até coloquei lá, ó, invejosos dirão que é montagem. Então realmente foi uma brincadeira ali, né? O Jair já viu vídeos meus que eu sei, porque aquele meu vídeo do Hipocrisia da Globo que eu fiz, ele passou no documentário do Brasil Paralelo. E aí de fato ele postou uma foto no perfil dele, né, mostrando lá que ele estava vendo esse documentário. Então ele viu também esse meu vídeo, já encontrei pessoalmente há muito tempo também atrás. Então né, ele me conhece, eu me conheço, mas assim, eu sou muito mais amigo dele do que ele meu amigo, obviamente. Ok, bom. Algumas pessoas sabem, eu sou ex-militar, inclusive sou relações públicas da AREP, que é a Associação dos Reservistas do Brasil. Então, sou Bolsonaro mesmo, a família toda aqui em casa, legal, militar, inclusive eu tenho uma irmã que é primeiro-tenente, então não tem jeito de sair fora. Os valores que meu pai me ensinou, minha mãe, militar o tempo todo na Assembleia de Deus e na área de ensino. O papai foi da Polícia Militar há 30 anos. E passou os valores para os filhos, e esse também é o tripé. Sim. Tá? E nós continuamos militando. Já trabalhei na Assembleia, na Câmara e fui candidato algumas vezes, mas, como eu te falei, Deus tem um plano. E as coisas, os planos são do homem, essa é a última palavra é do Senhor. E, por outro lado, agora, eu fico feliz, um abraço ao Daniel e ao Edésio. Vocês nunca vieram na casa do pastor Nicodemos, o Nicolas está aqui. Eu já vim. Inclusive viu a coleção que eu sempre falei com você, Daniel, você sempre ficou doido de ver, dos livros, uma herança nossa. Então eu fiquei super feliz, mas ainda saber que ele pertence a uma família que amamos aqui no nosso Belo Horizonte e que muito militou, o avô dele, pelos valores aqui na igreja, no nosso estado e no Brasil. Bom, e
foi feita a pergunta para você também na live, que eu gostei daquela menina, Fontenelle. Fontenelle, era legal. Ela falou um assunto que a gente... você falou que alguém pediu para você largar o Felipe Neto, mas você disse que não vai largar. Deixar de malhar ele e conversar, apontar as coisas erradas. É porque acaba que muitas pessoas, elas têm uma mentalidade errada, né, Rubem, de achar que você consegue ganhar do inimigo silenciando, não falando sobre ele. Pelo contrário, em Efésios 6 mesmo fala que são muitas as artimanhas do diabo. Isso. Então, da mesma forma como Cristo ele utiliza pessoas para o reino dele, o diabo utiliza pessoas para o império dele. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou ficar calado enquanto ele está lá falando um monte de coisa para criança, para adolescente, né? Igual os vídeos que eu postei lá dele falando besteira na live. Né? Não vou nem repetir aqui não, mas assim, ele tem essa sagacidade. De ao mesmo tempo que ele faz uma brincadeira, ele joga uma piada ali com uma conotação sexual, e isso para criança, no público dele, é muito jovem. É criança mesmo. Então eu não posso me ausentar de falar isso. E aí muitas pessoas falam assim, não, deixa ele pra lá, esquece ele, é melhor você ficar calado que aí, né, ele é esquecido. Não. Esse cara tem mais de 38 milhões de inscritos no YouTube. O alcance dele é gigantesco. Uma das coisas que nós temos que aprender na guerra, básico, é não subestimar o inimigo. Sem dúvida. Do tanto que é o quê? A gente faz o quê? A gente vigia e ora. Deus não pediria para vigiar se não fosse para vigiar, né? Você tem que vigiar, porque é sério. Porque ele tem um potencial de atingir você. Então por isso você tem que se manter em vigia. Então eu respondi dessa forma, que não vou deixar isso de lado, porque eu realmente acho que ele tem que acabar de ser uma referência para a nossa juventude. De ler as teóricas feministas, de saber realmente qual que é a essência disso. E sei que, né, um movimento que defende a morte de criança no ventre está completamente contrário àquilo que nós vivemos, àquilo que nós pregamos, né? O próprio Jó mesmo fala, olha, antes mesmo de você nascer, né, Deus ele já te conhecia, Deus ele já amava, Deus já planejava o seu futuro. Então eu não consigo ser conivente com esse tipo de movimento. Então eu luto mesmo também arduamente contra esse movimento, porque eu sei que é um movimento genocida. Ok. Bom, Belo Horizonte, como você está vendo essa pandemia em Belo Horizonte? Desde o início até aqui? Rubem, eu acho que tá sendo feita uma medida muito mais política do que técnica, porque é o seguinte, pode acontecer festinha, né, do TJMG no Palácio das Artes, com 200 pessoas, com as medidas de prevenção, que eu não sou contrário, para mim tinha que acontecer mesmo, não sou contrário à cerimônia, né, que aconteceu lá no TJ, mas se pode para um, pode para outro. Por que no aeroporto, por exemplo, né, peguei avião, né, para ir para Brasília, eu fiquei do lado de uma pessoa de máscara. Por que dentro do avião pode e nas igrejas não podem? Por que a igreja não pode? Poxa, eu posso sentar aqui, duas cadeiras e tem o culto. Né? O seu direito ao culto é estabelecido pela Constituição Federal. Sem dúvida. Né? É um direito seu, tá, sabe, pétreo. Né? Então, assim, por que eu não posso, né, cultuar a Deus e posso sentar do lado de uma pessoa no avião? Então eu vejo que tá aqui em BH, né, o prefeito está fazendo uma atitude, uma gestão muito mais política do que técnica, porque senão poderia, né, ter que ter uma isonomia, né, igualdade aí, né, para todos, né, não somente para uma classe. Ok. Bom, e como pré-candidato a vereador, que de acordo com o TSE, né, e o TRE, ninguém pode se dizer ainda candidato, sim, devido a que ainda não ocorreram as convenções, você tem projetos já prontos para quando exercer a vereança? Ainda não pode falar ainda sobre projetos também. Não pode falar nenhum tipo de projeto. Mas pautas, né, eu posso colocar aqui pautas, né, que eu irei lutar, né, contra ou a favor. Uma das pautas que eu inclusive falei na Fontenelle, né, a questão mesmo das rachadinhas, né, mais comumente dizendo, porque isso é uma prática, digamos, comum no meio político, né, de você ali, né, dar uma parcela, o seu assessor dar uma parcela de volta para você, e isso é antiético, isso é imoral, né, isso é crime, inclusive, né, inclusive um vereador aqui de BH foi cassado por conta disso, por conta de prática de rachadinha. Obviamente, né, irei lutar em pautas, né, principalmente na questão do âmbito educacional, então de doutrinação dentro das escolas, né, de nossos alunos serem cooptados por professores, né, dentro de sala de aula. Então são pautas, né, como o liberalismo também, né, de deixar o mercado aberto, de ter essa competitividade, são pautas que eu irei lutar ali, né, se possível, chegar lá na Câmara dos Vereadores. Ok. Bom, isso eu tive notícias que semana retrasada também teve um vereador cassado em Divinópolis, devido ao mesmo motivo.
E quando eu era assessor parlamentar na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, uma prática que realmente existe há muitos anos. Tem-se que coibir, tem que acabar com isso. Bom, como eu falei, seria uma entrevista mais light e eu queria agora que você deixasse também uma mensagem para a moçada, porque eu fiquei muito feliz de ver você e mais uns 4 em Belo Horizonte militando como pré-candidato e você nessa parte intelectual, né, direito, e eu fiquei muito feliz porque era um dos trabalhos que eu sempre venho fazendo, trazendo a juventude, a moçada também para o meio político, para o debate, para o cenário, né? E fiquei feliz que nós temos uns 4, 5 com você. Então, para essa moçada jovem aí também, deixa a palavra, incentivo, se você quiser falar aí por aí. Claro. Eu acho que para a juventude, né, assim como eu falei lá também com a Fontinelli, eu acredito que você tem que entender que, primeiro, né, você não é o Superman, você não vive para sempre, né, a nossa vida não é aqui. Então, viva intensamente, mas viva intensamente na verdade. Né? Busque entender aquilo que você vive, busque entender aquilo que você defende. Eu acho que existem valores, Rubem, que a gente não pode trocar por conta de nenhuma pressão externa. Então, assim, não importa se está sofrendo pressão no seu trabalho por ser cristão, por ser conservador, por estar na escola, por defender uma pauta que seu amigo, seu chefe discorda, não importa. Se a verdade está do seu lado, você tem que se manter firme. Né? Deus não vos deu um espírito de covardia, né? Mas de temor, de equilíbrio. E eu acho que isso nós precisamos ter. A gente precisa entender que quanto mais nós ficamos focados nas coisas terrenas, nós vamos esquecer das coisas eternas. E quando você busca as coisas eternas, as coisas aqui, né, terrenas, elas fluem de uma maneira muito mais natural. Você vai ter muito mais força para poder lutar contra o inimigo, lutar contra as coisas ruins, porque o seu foco não está aqui. Então não peça para Deus simplesmente felicidade. Quem disse que o seu propósito na terra aqui é ser feliz? Jesus Cristo nunca te prometeu isso, pelo contrário. Ele falou, né, terei muitas aflições, né, mas venci o mundo. Então eu acho que você tem que pedir para Deus força, pedir para Deus amplificar as suas virtudes, né? Também não fique também sendo uma vítima dos seus defeitos, né? Você jovem, né? Poxa, a culpa é do outro, a culpa é de terceiro, ou se não tem esse pecado aqui, tem esse defeito que Deus nunca vai... Não, foque nas suas virtudes. Não tem nenhum ser humano, né, na terra, nunca houve, que teve uma perfeição quantitativa, né? Nem mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi perfeito em tudo. Então amplifica as suas virtudes em Deus e faça com que os seus defeitos eles sejam reduzidos, e isso tome uma gama na sua vida a ponto de você conseguir realmente realizar aquilo que precisa ser realizado aqui na Terra. Amém. Bom, realmente nós estamos vendo aí como que é o nosso querido amigo irmão Nicolas, porque são coisas que nós lutávamos em menor escala, de outra forma, eu posso dizer, há 40 anos atrás, porque era o nosso alvo, ver os jovens enganjados, mas sempre pregando o que ele fala. Buscar primeiro as coisas lá do alto, as outras coisas serão acrescentadas. Então é importante observar esse detalhe e ficamos muito felizes pela sua presença aqui, Nicolas. Que Deus continue te abençoando, eu não tenho problema nenhum falar isso aqui publicamente, mas é uma pessoa que já está no nosso hall de oração, Amém. A mandado do Senhor, e depois de ver o conhecimento da sua família, o entrosamento que a gente sempre teve com a família, a gente vê que Deus tem tudo sob controle, Deus sabe todas as coisas. E como disse, eu orei a Deus o detalhe da minha candidatura, e Deus, realmente, semana passada eu fiquei para receber essa resposta, e Deus me enviou. Realmente não serei candidato, mas... E depois eu estava até brincando, porque, gente, o Nicolas está pegando voto até dentro da minha casa. As duas sobrinhas, gente, eu sigo o Nicolas há muito tempo, votei no deputado federal, que ficou estadual. Falei, Jesus. E eu ia procurar a igreja do Daniel, para ele me apoiar. Como? Se a família é família. A Bíblia fala, primeiro os domésticos na fé, né? Primeiro os familiares, depois os familiares um pouco distantes, depois vizinhos, colégio, então primeiro os domésticos na fé. E
Graças a Deus por isso. Rubens, me permite deixar um recado, né? Porque eu não costumo, né, falar que eu sou pré-candidato, tudo, vou deixar mesmo pro momento, porque também não tem problema falar, porque senão fica aquela coisa, só tá fazendo isso porque você vai ser candidato. Nessa minha luta já é de muito tempo. E assim, eu fico muito feliz com apoio espontâneo, com apoio genuíno. Sabe, não vote em pessoas simplesmente porque ele chegou primeiro e pediu pra você votar nele, não. Sabe, no sentido tipo assim, não, ele pediu primeiro, não vai dar mais. Não, não é assim. Eu quero que as pessoas votem em mim porque acreditam, sabe? Quero que as pessoas se sintam representadas, tenham liberdade em conversar comigo, ir lá, falar, ó, isso aqui, você falou isso aqui e não tá fazendo, se não tá fazendo, falou e tá fazendo. Então eu quero ter essa liberdade com as pessoas, né? Durante muito tempo eu via péssimos exemplos dentro da política e sempre vi e falei, poxa, eu quero ser luz naquele lugar. Se essa luz fala, olha, lave uma roupa, limpe o chão, seja um chefe executivo, seja o que você for, faça o que você fizer, mas faça para a glória de Deus. Então eu tenho isso como meta, né, de que eu sei que eu quero ser luz lá, né, eu quero ser luz lá, eu sei que eu vou estar servindo a Deus fazendo isso, né. Então não vote simplesmente por conta disso, porque chegou primeiro, né, vote em quem realmente se acredita que vai te representar lá. É o que nós precisamos, que as pessoas sejam luz. E isso é muito importante, porque é uma pessoa jovem e vocês, jovens, têm a força. E só pegar a experiência com os antigos, nós vamos deslanchar. E esse Brasil já está mudando e o que Deus vai fazer nesse país, está fazendo, ninguém vai impedir. Amém. Então é importante. Bom, então entrevistei aqui Nicolas Ferreira. Nicolas, que Deus abençoe você. Muito obrigado pela presença. E programa Champanhe com Rubem, mais uma vez com vocês. Se inscrevam, dê o seu like, clique no sininho e não estranhem a falta da taça hoje. Mas tudo com decência e ordem. Deus abençoe, um abraço a todos. Amém, obrigado pessoal.